jeito que você está vendendo não funciona mais. As técnicas de vendas que existiam não funcionam mais hoje em dia. Então, se você quer entender quais são as 7,5 regras para vender mais todo santo dia, que vem através desse livro aqui, ó, a Bíblia de Vendas, fica aí, porque eu vou te contar uma por uma. Vou te contar quais são as técnicas que não funcionam mais. Vou te contar o que está funcionando e o porquê que a venda é sempre sobre o cliente e, principalmente, a regra número 7,5. Sim, 7,5. Assiste até o final, porque essa regra, pode ter certeza, que vai mudar a forma que você vende todo santo dia. Se prepara, porque esse episódio ficou especial para você que quer se tornar um super vendedor. Está começando mais um Toca o Sino podcast, podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou João Rosa. Eu sou Matheus Marcondes. Eu sou o João Ventura. E eu sou o Cleon Pereira. E hoje, Cleon, nós vamos falar sobre um assunto que está dentro desse livro aqui, ó. A Bíblia de Vendas. Esse é bom. Já ouviu falar, galera? Já ouvimos falar. Já ouviu? Jeffrey Jeffrey Gitomer. Cara, esse livro eu venho estudando muito ele nas últimas semanas, nos últimos meses, mas principalmente intensifiquei nesse mês de abril, que a gente está vigente, né, nesse momento, mês de abril, e eu aprendi muita coisa com ele, a gente tirou muito insight, está produzindo muito conteúdo em cima dele, e quando eu li esse pedaço do livro, que é bem no início, eu assim, putz, isso daqui dá um podcast, a gente tem que se reunir para falar sobre ele. O tema central do que a gente quer falar é algo que vai muito de acordo com as nossas crenças aqui dentro do Toca o Sino, que é a forma como você aprendeu a vender no passado não funciona mais. O jeito que você vendia antigamente, o jeito que as pessoas vendiam antigamente não funciona mais. E aí até questiono você já sentiu que em algum momento você estava fazendo tudo certo na sua conversa com o cliente, mas simplesmente o cliente não engaja? E talvez o problema não seja você, João. Talvez o problema esteja na forma como você aprendeu a vender lá no passado. E eu sei que você, como vendedor, antes de chegar no Toca o Sino, imaginava e fazia a venda de uma maneira totalmente diferente. Era no feeling, era naquilo que você aprendeu, era naquilo que você tinha de informação ao teu redor, mas a gente sabe que hoje é um pouco diferente. E principalmente para as nossas operações performarem, a gente tem um padrão de vender. E por isso que hoje a gente vai revelar as 7 regras, ou as 7 novas regras das vendas modernas, que a Bíblia de Vendas traz. E a gente vai revelar essas regras, trazer nossas opiniões e comentar um pouquinho sobre cada uma delas. E no final, se você chegar até o final, você vai entender que, possivelmente, o jeito que você aprendeu a vender, ou melhor, o jeito que as pessoas vendiam no passado e até mesmo nesse momento presente, morreu. E possivelmente isso sabota o teu resultado. E possivelmente isso é o que faz com que você hoje não seja um super vendedor. Então fica atento, porque a gente vai abrir agora a nossa mesa redonda e vai conversar um pouquinho sobre vendas. Eu, Matheus, João, Cleão, e vamos falar tudo isso baseado nesse livro aqui, ó, a Bíblia de Vendas. Já recomendo, se você não tem esse livro, compra esse livro, porque para se transformar um super vendedor, você precisa aprender sobre as técnicas de vendas que o Jeffrey Gitomer traz nesse livro, que é um livro que já tem mais de 15 anos e mesmo assim ele é muito atual. Bora lá, galera? E para parar de vacilar, antes de acompanhar aí o nosso podcast, o que o pessoal tem que fazer? Tem que se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e lá no Instagram também, se for possível, e seguir @JoãoCSRosa, @Toca o Sino Podcast, Toca o Sino aí, Matheus Marcondes e todo mundo do Toca o Sino que vocês quiserem seguir, porque a gente está produzindo conteúdo para gerar muito valor, porque a nossa missão é democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Somente no último ano, 2024, aqui dentro do Toca o Sino, a gente gerou mais de 15 milhões de reais de vendas. Vocês têm noção quantas reuniões, quantas mensagens, quantos leads, quantos clientes a gente atendeu, recebeu e vendeu? São milhares. E isso gera uma inteligência de teste, de abordagem, de coisas que funcionam e que não funcionam, que
gera aprendizado. E aí que vem o termo a inteligência de vendas. No episódio passado, a gente falou sobre as 4 inteligências do super revendedor. E essas 4 inteligências juntas, uma delas é a inteligência adquirida. E, cara, a gente adquiriu muita inteligência no último ano, rodando todos os testes e todos os resultados que nós tivemos. E com isso, essa inteligência de vendas que vai sendo construída com tudo que a gente faz, ela fica muito rica. E por isso que a gente está aqui, para falar para vocês sobre o nosso campo de batalha. Não tem ninguém aqui que não tem legitimidade para vir falar para vocês, porque todos aqui estão testando no campo de batalha, todo santo dia, aprendendo algo novo, aplicando, errando, vacilando, mas também acertando. Porque quem faz 15 milhões em um ano em vendas não é um ano só de erros, é um ano de muito acerto. E esses acertos fizeram que a gente chegasse onde a gente chegou. Agora, Cleão, bora começar a falar sobre essas regras, as novas regras de vendas segundo Jeffrey Giromer. O que você acha? Vamos dar-lhe, vamos para cima. Então, por que a velha forma de vender morreu, Cleão? Fala pra mim. Cara, acho que antigamente, né? Na verdade, até há pouco tempo atrás, a venda era muito sobre produto, né? A gente falava muito sobre características, sobre benefício de produto, e o vendedor empurrava lá os benefícios do produto pro cliente, e o cliente, né, comprava ou não, enfim. E hoje a gente enfrenta uma realidade muito diferente disso, né? E, Cleão, falando disso, você trouxe, né, esse ponto importante, por que a velha forma de vender morreu? E, cara, daí que vem esse estigma com o vendedor, né? Que o vendedor é chato, que o vendedor engana, que o vendedor ele empurra a venda, que o vendedor ele só pensa no dele, que ele é um enganador, né? Um oportunista. Mentiroso, um oportunista, um mentiroso. Então cria-se esse estereótipo. Obrigado, quando eu tava procurando essa palavra, não achava. Esse estereótipo de vendedor. Ah, esse é vendedor mesmo, né? Pô, tu é vendedor, papinho de vendedor. Por quê? Porque o jeito que se vendia antigamente era assim, era vender na pressão, era vender empurrando o produto pro cara, era vender às vezes falando muito sobre o produto e até mesmo mentindo sobre o produto para fazer uma venda. Que mais, João, que você pode contribuir com isso? Exatamente pensar primeiramente que o produto ele vai servir para todo cliente e eu não tô nem aí o que você está buscando. Eu sei o que eu tô entregando e é isso que você precisa. E não é assim que funciona. Então, a partir do momento que isso muda e o vendedor começa a sacar e pegar que a venda é sempre sobre o cliente. Então, primeiramente, o mais importante de tudo, quem vai pagar isso no final é o cliente. Então tem que entender sobre o cliente para, consequentemente, conseguir entregar uma melhor solução possível para ele. Não, exatamente. E, inclusive, essa é a primeira regra, né? Que a gente dá uma adaptada, traz os nossos termos, né? Porque a primeira regra que o Jeffrey traz, trazendo para nossa linguagem, é a venda é sempre sobre o cliente, não sobre nós, não sobre o produto. Então, quando a gente fala dessa nova maneira de vender, cara, já começa a anotar. Pega papel e caneta na mão aí. Pega papel e caneta na mão, porque a gente vai falar sobre 7 regras e se você aplicar cada uma dessas regras, você vai vender muito mais. Você começa a galgar o caminho para se tornar um super vendedor. Então, a primeira regra é a venda é sempre sobre o cliente e não sobre o produto. Mas antes de falar sobre ela, a gente precisa entender que a velha forma de vender morreu muito por conta da evolução da relação cliente e vendedor. Sabe o que aconteceu? Hoje em dia, século 21, ano de 2025, informação virou commodity. Todo mundo tem acesso à informação. Eu, antes de fazer qualquer compra, eu já fiz 3, 4, 5 pesquisas na internet. E quando eu falo eu, entenda-se como qualquer pessoa. As pessoas, elas já têm muita informação, elas já sabem muito o que funciona e o que não funciona, já tem muito essa noção sobre o que é verdade, o que não é verdade, e principalmente, hoje, com tanto golpe acontecendo, com tanto charlatão na internet falando um monte de coisa, as pessoas já estão com o pé atrás. Elas já vêm muito mais antenadas para entender ou desconfiadas para saber se aquilo é verdade ou não. Então, aquele jeitão de querer enganar, de fazer as coisas do jeito que era, não vai rolar no dia de hoje. Então, precisa de uma nova maneira. E aí que vem essas regras. E aí agora, quer falar, Matheus? Fala. Não, sim. É muito interessante porque por muito tempo, até quando a gente fala sobre contratação, a gente fala, né, inclusive as pessoas acreditam que a pessoa que fala bem, a pessoa que tem a comunicação apurada, é a pessoa que vai ser vendedora, porque no final das contas é uma habilidade que sim é importante, mas não é a única habilidade, né? Não, vendas não é um dom como a gente mesmo fala, né?
e sim é uma coisa que é treinável. Mas é muito interessante a gente estar falando que o vendedor ele precisou se adaptar em começar a falar mais sobre o cliente e menos sobre o produto, porque acompanha muito a evolução do próprio marketing, né, Clão? Porque existia um momento que o marketing, ele era focado apenas no produto. Sobre produto. Depois avançou e entendeu-se que o comportamento do cliente era muito importante. E isso traz muito para a venda também, conecta muito com o momento da venda também. Porque eu tava até lembrando aqui do exemplo que a gente sempre traz do telemarketing, quando a pessoa liga para falar sobre os benefícios do cartão de crédito, mas não pergunta qual é o tipo de cartão de crédito que a pessoa precisa. Ela só chega e vai falando dos benefícios. E não entende se funciona pro cliente ou não. E outra coisa, né, cara? A gente começou falando sobre habilidades que o vendedor tinha antigamente que não funcionam mais, ou coisas que ele fazia antigamente que não funcionam mais atualmente. E eu lembrei muito daquela frase: time que tá ganhando não se mexe. Que é errado, né? A gente sabe que é errado. Se mexe e tem que se testar coisas diferentes pra você não ficar ultrapassado. Se você mantém o time que tá ganhando, tá beleza, tá tudo certo. Mas ele começa a empatar, começa a perder, já não tem mais resultado consistente. Se você não tem uma bagagem, uma artilharia de testes que você fez, você vai ficar ultrapassado. E o vendedor ultrapassado não vai performar mais. Exato. A venda é sobre comportamento humano, né? Boa. E o comportamento humano vai se moldando, vai mudando, as pessoas vão tendo percepções diferentes e se tu não se molda essas mudanças, a gente vê um cenário, por exemplo, de marketing já mudando, né? Os lançamentos já com um efeito talvez um pouco menor, alguma coisa assim, a gente vem notando não é que algo não funciona mais, mas é que exatamente. a narrativa que era construída antes deixou de performar tanto. Agora precisam de outras narrativas, outras formas de construir isso. E aí entra, né? Quais são as técnicas que deixaram de funcionar? Cara, às vezes a gente fazia... os vendedores, assim, eu lembro claramente, assim, de entrar numa escola de idiomas e o roteiro que me apresentavam para vender era um roteiro onde eu fazia toda uma ancoragem que não era verdadeira. Falava, não, eu vou te dar 50% de desconto nisso, naquilo, não sei o que, e para hoje vai funcionar tanto. Cara, isso não funciona mais tanto, assim, tipo, eu criar uma oferta que é mentira para forçar o cliente a comprar na hora. As pessoas já entendendo que se elas voltarem no outro dia, elas vão ter a mesma oferta. Ancoragens falsas ou promessas falsas. Exatamente. E pegando esse gancho que você falou uma coisa muito importante sobre o acesso à informação hoje está muito maior, e é justamente isso que justifica essa questão do estereótipo do vendedor. Por quê? Como o acesso à informação hoje está muito maior, na maioria das vezes o seu cliente já chega até você sabendo muito mais sobre o produto do que você que é o vendedor. Então, a partir do momento que você se preocupa somente sobre o produto e não sobre o cliente, você acaba passando informações ali que o seu cliente talvez já sabe ou não é muito bem o que ele viu. Então, traz essa importância de, tá, beleza, esse aqui é o produto, mas você é o mais importante aqui. Boa. Então, o acesso à informação traz esse cenário do cliente saber mais sobre o produto e algumas vezes do que o próprio vendedor. E só para trazer um ponto, acho que foi em 2023 a gente gravou um podcast falando sobre treinamento de vendedores. Inclusive eu falei, cara, se o teu cliente ele tá a todo momento estudando sobre mercado, sobre produto, você vendedor não se pode dar o luxo de parar de estudar. E além de estudar sobre o produto, é estudar sobre o mercado, porque o cliente não vai estudar sobre um modelo em específico de computador, de celular. Ele vai estudar sobre várias coisas, sobre capacidade, sobre câmera. Então o vendedor ele não tem que estudar só aquele modelo, ele tem que entender um macro processo, um macro do mercado, né? Para chegar ali e mostrar que realmente ele é referência em conteúdo, referência em conhecimento para o cliente. Isso é muito verdade, assim, né? O vendedor ele precisa continuar estudando e por isso que se ele tá aqui ouvindo a gente, já tá num bom começo, já tá no caminho. Cara, eu lembro que a última vez que eu fui comprar uma chuteira, antes de eu comprar a chuteira, de chegar na Nike e comprar a chuteira, eu vi vídeo, eu fui entender quais eram as diferenças dos modelos, porque, por que é a mesma chuteira, o mesmo modelo, o mesmo design, tem de 200, né, 250, 500, R$1.000 e R$2.000. Tem a Nike tem 4 linhas, a Academy, a Pro, enfim, não lembro das 4, mas acho que é Standard, Profissional, Professional, coisa assim. Não sei se é esses nomes não, mas são 4 linhas, eu sei que tem a Academy, Nike Academy, Nike Pro, e tem mais outras 2 linhas. E por que tem tanta diferença assim? Por que um é mais caro? Por que uma chega a R$2.000 e outro chega a 199, o mesmo modelo? Então eu pesquisei um monte para comprar.
Quando eu fui na loja da Nike para saber sobre as chuteiras, eu já sabia o modelo, eu já sabia diversas coisas. Se o vendedor tentasse me falar qualquer coisa que não fosse verdade, Você já ia saber. eu já ia saber. Então, esse tipo de coisa, como um fechamento manipulativo. Então, se eu fizer isso por você, você compra de mim? Ou o vendedor chegar falando o tempo inteiro só sobre produto, cara, isso não funciona mais. Fingir que não tem objeções. Não, porque esse produto aqui não tem defeito, cara. Ele vai fazer isso aqui por você, ele vai te dar isso daqui, ele vai fazer com que você flutue andando em campo, ele vai fazer com que você ande mais rápido. Esse produto não tem defeito. Esse tipo de coisa que se fazia muito, principalmente no varejo para vender, não funciona mais. Focar só na característica do produto não funciona mais. A pressão forçada, você tem que tomar a decisão agora. Muitas vezes a gente pode, dependendo do cliente que eu estou vendendo, eu posso acabar perdendo a venda por conta disso. É um tiro no pé. Né? Exatamente. Então esse tipo de técnica não funciona mais. Agora que a gente falou um pouquinho sobre esse tipo de coisa, né? Tipo, dessas técnicas que se utilizavam, fazer pressão, entender que o produto não tem objeção, fazer aquele fechamento, tipo, eu vou fazer isso aqui por você, mas você tem que fechar por mim. Eu vou te conseguir essa condição hoje, mas para tu tomar a decisão agora. Esse tipo de coisa, cara... Ele perde credibilidade, né, cara? Perde credibilidade e ele tende a cada vez menos gerar resultado. E aí que nós entramos nas novas regras, que a primeira a gente já deu spoiler e já falou, que a venda é sempre sobre o cliente e não sobre o produto. Por que a venda é sempre sobre o cliente e não sobre o produto? Porque a venda é sobre o que o cliente quer, sobre o que o cliente deseja, sobre o sonho do cliente. Não sobre o meu produto, sobre as características do meu produto, não sobre o que eu posso ou não posso executar com o produto. Não, pode falar, Tom. E até puxando um gancho do que tu falou, às vezes não é sobre um sonho do cliente, às vezes é sobre a necessidade do cliente. Por quê? Eu atuei como corretor de imóveis e às vezes o cliente vinha com um sonho que ele não conseguia pagar. Então eu tinha que identificar a necessidade e possibilidade dele de aquisição, e aí eu tinha que colocar ele dentro da realidade. Então eu tinha que ouvir ele e aí detectar a necessidade e junto com isso analisar a possibilidade de imóvel para ele. Então às vezes ele vinha com uma realidade que não era a que cabia para ele, não era o que ia resolver o problema dele, ele não conseguia comprar aquele imóvel que ele desejava. Então, rapaz, mas ainda tem, agora o Cleon falando, me lembrou de uma frase que eu escutei bastante de algumas pessoas já, sobre, ainda assim é sobre o cliente, né? Ainda assim sobre a pessoa que a gente está atendendo. Mas eu ouço em alguns momentos a seguinte frase, que é: vendo o que ele quer, entrega o que ele precisa. O que vocês acham sobre isso? Assim, o que vocês pensam exatamente sobre isso? Então, eu acho que isso é muito... Ainda assim é sobre o cliente, né? Ainda assim é sobre o cliente, e isso é muito verdade quando a gente fala de estruturação de produto, né? Então, por exemplo, quando eu pego um produto que ele tem diversos entregáveis, e eu conheço muito bem o meu cliente, eu sei do que ele precisa muitas vezes, porque se eu faço meu trabalho de CP bem desenhado, eu sei do que ele precisa. Só que às vezes ele quer outras coisas, mas o que ele quer não necessariamente é algo diferente do que ele precisa, só que a forma que fala, por exemplo, ele quer, o meu cliente, ele quer aumentar as vendas dele. Só que eu sei que para aumentar as vendas dele, eu tenho que padronizar script, eu tenho que fazer desenho de CP. Então, eu vou vender aumento de vendas, mas eu vou entregar uma estruturação de script, uma estruturação de gestão, uma estruturação de padrão de abordagem, uma estruturação de copy, vou entregar tudo isso, mas eu vou vender o que ele precisa. Não, cara, vem, compra de mim que você vai aumentar as suas vendas. Não, com certeza. Compra com TalkSync, você vai se tornar um super vendedor que vai fazer 5, 10, 15 mil reais por mês. Só que o que eu vou entregar para ele? Eu vou entregar para ele que ele tem que se preparar, estudar, conhecer o cliente, construir script, preparar a abordagem, treinar a objeção. Eu vou entregar o que ele precisa. Sim, você vende a transformação. Exatamente. E aqui que entra. Quando eu falo que a venda é sempre sobre o cliente, não sobre o produto, é que eu tenho que começar a vender transformação. Eu vendo para o cliente onde ele vai chegar. Eu vendo para o cliente o ponto B. Mas o caminho do ponto A ao ponto B é o que a gente vai entregar. Perfeito. O caminho do ponto A ao ponto B é a estrutura do meu produto. Exato. As pessoas, um exemplo que o Érico Rocha cita muito né? As pessoas querem emagrecer, as pessoas querem ter uma barriga de tanquinho. Eu quero. Mas tu não fala, tu tem que fazer 500 abdominais, né? Tu vai fazer 500 abdominais para emagrecer. Aí emagrecer, tu vai ter uma forma física legal. Então é isso que o João falou, né? Isso se aplica também até
produtos físicos, não só Sim. produtos de transformação. O Ricardo Ventura, ele fala num podcast um exemplo. Primo, mano? Não, é parente, mas não chega a ser primo, não. Ele fala num podcast que uma ocasião ele estava buscando um capacete específico e ele foi em várias lojas e sempre perguntava por aquele capacete e não tinha. O vendedor, não tem. Até que ele chegou numa loja específica, ele perguntou pelo capacete, aí o vendedor perguntou, tá, mas qual que é o modelo da sua moto? Porque o capacete que ele queria não necessariamente condizia com a moto que ele tinha, era um capacete de alta velocidade, não precisava daquilo. E aí pela primeira vez ele, perguntaram, tá, uma pergunta diferente aqui, qual que é o modelo da minha moto? Aí ele trouxe o modelo e aí o vendedor, esse é o capacete pro seu modelo de moto, não necessariamente esse aqui que você busca. Então pela primeira vez um vendedor parou e entendeu a situação do cliente, não necessariamente o que ele estava buscando somente. Cara, é muito interessante quando você traz esse exemplo das perguntas, porque esse é o papel do vendedor, né? É fazer a pergunta certa. Talvez, em alguns momentos, fazer perguntas abertas para dar espaço para o cliente falar, para ele parar de ser o cara que fala tanto, ele começar a escutar um pouco mais. Porque quando a gente olha para todos os métodos de vendas, Spin Selling, GPTC, Bunch, todos eles têm uma sequência cronológica que a gente faz perguntas para o cliente e vai ter o nosso momento de falar sobre o produto, sobre aquilo que a gente tem de transformação. Só que sempre a ordem é, primeiro eu faço perguntas. E, cara, exatamente foi o que esse cara relatou, né? Que o Ventura relatou aí. Ricardo Ventura, né? Ricardo Ventura relatou. Eu cheguei numa loja para comprar o capacete e antes do cara sair falando do capacete, ele me fez algumas perguntas. E quando ele fez a pergunta certa, que conectou muito sobre o desejo ou a dor que ele tinha, esse cara possivelmente conseguiu a venda. E é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente fala das novas regras de venda, cara, eu tenho que fazer as perguntas certas. E as perguntas certas vêm da lógica que a venda é sobre o cliente, não sobre o produto. Mas, cara, indo para a segunda regra, que é muito legal, e aí, de novo, a gente entra muito no contexto de 2025, entra muito no contexto do século XXI, que as informações estão aí, basta a gente utilizar elas. Cara, a segunda regra é use informações pessoais. Então, cara, a gente tem muitas redes sociais sobre cada cliente, cada empresa, e a gente tem que buscar essas informações. O super vendedor, ele pesquisa, ele anota, ele revisita as informações que ele tem, ele sabe o nome do filho muitas vezes, ele olhou o último post do Instagram, a data que o lead falou, volta mês que vem para falar comigo. Então, o super vendedor, ele vende como se o cliente fosse único. Porque ele é, então ele vai buscar contexto do cliente, então ele vai saber informações pessoais do cliente e mais, ele sabe utilizar essas informações, João. E não só para iniciar a conversa com o cliente, porque dependendo da operação, dependendo do seu contexto de venda, você não tem as informações, por exemplo, do Instagram do seu cliente, se for uma abordagem na rua, por exemplo, algo assim. Mas durante a conversa, buscar essas informações para deixar cada vez mais próximo esse contato. Exatamente. CRM vazio é vendedor preguiçoso. Então, o quanto mais de informação eu tiver sobre o meu cliente, eu tenho que anotar e colocar no meu CRM. Por isso que a gente tem lá o campo de informações no CRM, que é... Como é que é? Personalizável? Isso, exatamente. O campo personalizável que eu posso colocar um monte de coisas que são interessantes para mim. E também tem o campo de notas. Cara, se eu tô fazendo uma venda um pouco mais consultiva, que tem um ciclo de vendas um pouco maior, que eu preciso de mais informações sobre o meu cliente, às vezes tem um valor muito mais agregado. Por exemplo, a gente está trabalhando numa operação aqui que vende energia renovável, que são vendas de altíssimo valor para empresas grandes. Qualquer informação que a gente vai coletando ao longo da conversa, ela precisa ser anotada para dar um briefing muito grande para o vendedor chegar sabendo de muita coisa. E o vendedor também ele precisa coletar as informações ao longo da conversa para na hora de fazer oferta, na hora de fazer o pitch, ele chegar muito grandão, sabendo de tudo, sabendo conectar aquelas informações. E vocês vão perceber que cada uma dessas regras que a gente for falando, uma conecta na outra. Essa daqui, reúne informações pessoais, sabe usar, ela é muito baseada em a venda sobre o cliente. Então eu tenho que ir lá, falar sobre o cliente, pesquisar sobre o cliente, perguntar para o cliente sobre o cliente, para coletar as informações necessárias para chegar na hora da venda, vender, na hora do pitch, vender. E abrir um asterisco sobre isso, claro, o CRM é extremamente importante, mas eu, por exemplo, eu tenho uma vantagem, vamos dizer que eu tenho a memória muito boa. Exatamente. Então tem momentos que eu não estou no meu computador, com o CRM aberto, e o meu cliente me chama à noite, o fim de semana, e eu sempre tenho alguma informação de cabeça sobre o cliente. E por coincidência, aconteceu uma situação como essa hoje.
um cliente que eu conversei há uns 3 meses aproximadamente para oferecer o produto em questão, e na ocasião o cliente estava em fase final de se formar na faculdade, então ela estava totalmente imersa e focada naquilo, e ela falou, João, eu vou me formar daqui uns 3 meses aproximadamente, e isso ficou na minha cabeça. E aí hoje, buscando ali base, enfim, eu vi a foto dela e me veio na cabeça exatamente a frase que ela me falou, e eu liguei para ela pensou que seria uma oferta de final de mês ou algo nesse sentido, eu liguei para ela para perguntar como que estava a formação dela, se ela já tinha se formado. Mas, João, por coincidência, eu me formo agora no sábado. E ali ela se abriu e contou muitos detalhes, e ela, caramba, você lembrou, e poxa, e ela muito empolgada, passei o dia inteiro conversando com ela, e agora no final da noite eu fechei e vendi o produto para ela. Mas tá errado o que tu fez, né? Porque tu tinha que estar anotado no CRM essa informação. Sim. Não na tua cabeça. Sim. A tua cabeça não é CRM. Por exemplo, se outro vendedor pega a tua base, ele poderia ter aberto esse lead com uma atividade para daqui 3 meses, com a informação correta. Então, tá errado o que tu fez. Parabéns pela venda. Muito bom. Você é um vendedor muito diferenciado. Você tem uma memória muito boa. Mas essa venda só aconteceu porque que você estava rolando a tua base. Se não tivesse rolando, não teria nenhuma informação lá que poderia ter te ajudado com essa venda. Realmente. Então, parabéns pela venda, muito bom. Não tô te dando um esporro ao vivo, mas talvez... Mas tá, sim. faço isso, cara. Mas assim, cara, mas isso que o João faz, todo mundo que tá ouvindo a gente faz, cara. Tá certo. E aí o grande lance quando a gente tá atento a esse tipo de coisa, é corrigir e orientar pro jeito certo. Então aqui, cara, isso é claramente algo que representa a nova forma de vender, que é criar relacionamento. Então, inclusive, a terceira regra que a gente vai falar é faça amizades, construa relacionamento. Quem confia em você compra mais rápido, mais vezes e com menos objeção. Super vendedor não quer ser só o cara do pitch, ele vira referência para o cliente. Gente compra de gente. O que você fez hoje é coisa de humano, velho. É lembrar de alguém que estava se formando, ligou, perguntou, pô, é daqui 3 meses, daqui tanto tempo. Cara, esse tipo de conexão é vender sem parecer que está vendendo. Isso aqui é fundamental para uma venda. O super vendedor, que a gente vem falando tanto, o cara que tem as 4 inteligências, ele tem esse tipo de habilidade que é fundamental. Só que ele entra muito na habilidade ou a inteligência tecnológica, porque você vai usar o teu CRM para trazer essas informações. Ou você vai anotar, nem que seja no papel de pão, mas você tem que anotar, não depender da tua memória. No teu caso, a tua memória é muito boa. Se fosse o Matheus, ele tem uma memória horrível, ele não ia lembrar. Por isso que ele precisa anotar todas as informações. O Cleon, com TDAH, não ia lembrar nunca do cliente que tinha daqui 3 meses... Eu tenho uma memória que grava coisas inesperadas. Aleatório. Às vezes, o meu problema é fazer as coisas meio que no automático em certo momento. Eu tô falando contigo aqui, eu boto esse copo aqui, eu esqueci que ele botei aqui, daí eu vou pra lá. O copo tá ali. Eu tô ligado. Obrigado. É pra tu não esquecer. Mas informações das pessoas, às vezes eu gravo muito. Às vezes eu gravo muito. Isso porque é muito boa. Exatamente. Mas o Matheus, se ele não anota as coisas, cara, ele vai ficar me perguntando. Também. Feedback não ao é vivo? assim também, é aquilo, né? Faça isso tá errado, faça aquilo tá errado. Eu tô sempre errado. Inclusive Agora tá errado. Por exemplo, comissionamento. Todo mês o Matheus me perguntava o percentual de comissionamento das operações. E todo mês eu tinha que falar. Porque ele esquecia. Até que ele criou um documento para cada uma das operações, com a porcentagem de cada uma. E ficou lindo o documento lá no Notion, que entrou dentro do nosso... Como é que chama aquilo lá? Escritório compartilhado. Do nosso escritório compartilhado. Tá maravilhoso. Mas ele colocou informação lá. Mas antes de estar lá, ele vinha me perguntar todos os meses. Todos os meses não, mas tipo assim, vira, mas só para não pecar por... Como é que é? Só para não... Pecar pela omissão? Não pecar por omissão, assim. Quanto que é o comissionamento de tal operação mesmo? Matheus. Tananã. Às vezes eu era super grossão. Porra, Matheus. Não. Olha lá que tu sabe. Tu sabe a informação. Faz aí, depois me manda. Ela vai fazer errado. Exatamente. E outras vezes, não, Matheus. É tanto, no cartão é tanto, no boleto é tanto. Então, a gente até abre um parênteses aqui muito grande. É um exemplo, né? Mas faz muito sentido, João. Exatamente. Porque os processos eles precisam ser extraordinários para que até pessoas simples tenham resultados. Pessoas burras, né, Matheus? Exatamente. Porque no final das contas, no final das contas a gente tem que A gente vai trabalhar com burro.
Exatamente. Não é o teu caso, pelo amor de Deus. Não interprete Vou errado, pagar tá? tudo que eu fiz aqui. Não vamos pecar pela omissão, não é o Sim, teu caso. sim, sim. Você tem Não, uma dificuldade com certeza. memória, mas assim, quando você traz o exemplo, processos extraordinários para pessoas burras conseguirem executar e ter resultado, é isso mesmo. A gente não vai ter 150 vendedores aqui dentro com alto nível cognitivo. Sim. Nossa, se tivesse 10, João. Exatamente. O Juliano do OCE, ele falou, cara, eu queria ter 10 Joãos. Mas a gente não tinha. A gente teve que formar vários operários no campo de batalha para conseguir compor o volume de vendas que a gente queria. Para fazer as 333 vendas que a gente fez aquele mês do OCE, eu tinha um João, um Lucas, que também... Tinha 2, né? Mas eu tinha um João Ventura, um Lucas, que me entregou também 75 vendas, e o resto eu diluí em 10, 12 pessoas, entendeu? Então, naquele mês, a gente teve um alto volume de vendas vindo de 2 pessoas, mas as 2 pessoas faziam metade das vendas, ou não dava metade das vendas. E para eu bater as 300, bater a meta que eu tinha que bater, eu precisava das outras pessoas. Então, o processo ele estava muito bem desenhado, para aquele momento da operação, para eu conseguir entregar o resultado que eu precisava entregar. Então, ponto. Aquilo é muito importante, né? E, João, só para deixar claro que não é que as outras pessoas também não tinham potencial e tudo mais. Era porque realmente faz parte do desenvolvimento das pessoas, né? Cada pessoa tem uma curva de aprendizado e tá tudo certo. O processo, ele era um mínimo viável, digamos assim, para que as pessoas com um mínimo de experiência com vendas, treinando, se desenvolvendo, fazendo roleplay, tendo call review, revisando as chamadas, elas conseguissem performar minimamente, com um mínimo de conversão. Mas só aquilo, claro, não basta. Como a gente falou na primeira regra ali, o desenvolvimento também é importante. Ou você se desenvolver e levar o teu patamar para um próximo nível também é tão importante quanto um processo que funcione minimamente. Exatamente. E aí, cara, voltando para esse tópico que é faça amizades, né? Então, você tem que ser amigo do seu cliente. O que o João trouxe, que ele fez, é sensacional. Ele... Vendeu sem parecer que estava vendendo, né? Ele vendeu sem parecer que estava vendendo. E ele utilizou muito bem essa nova forma de vender, né? Que é, cara, lembrar do cliente. Então, é sempre sobre o cliente, reúne informações pessoais sobre o cliente e, por último, né? Essa venda só aconteceu porque ele reuniu as informações pessoais, ele soube aguardar as informações e ele construiu uma amizade com eles. Quando ele ligou para cliente falar, pô, como é que tá a tua faculdade? Já terminou? Isso não é uma pergunta que você faz para qualquer pessoa, você faz para um amigo. Ele começou a construir uma relação de amizade com a cliente. Fala, João, como é que foi a experiência dessa conversa com ela? E foi bem legal que ela demonstrou ali nitidamente que ela ficou surpresa com a abordagem. Tipo, caramba, você se importou. E aí ela começou a trazer várias informações, a gente passou o dia inteiro conversando, batendo papo. Passei o horário do almoço inteiro conversando com ela. E conforme nós fomos conversando, ela foi entendendo que eu acho que eu tô pronta agora para dar aquele passo que eu não consegui lá atrás. E aí no final do dia, fechou a venda, ela ficou bem feliz. Falou, pô, João, obrigado por ter lembrado. Como eu não tenho ali uma rede muito grande de amigos, eu nem compartilhei com ninguém, que eu me formar agora no sábado, ou seja, era uma coisa muito importante pra ela e talvez era a primeira pessoa que ela tava compartilhando sobre aquilo. Que da hora. E ela até mencionou isso, olha, como eu não tenho uma rede muito grande de amigos, olha que louco, né? E cara, aí eu tenho muita história pra contar sobre isso, porque eu sempre falei o seguinte, talvez eu nunca fui o melhor vendedor fechador de vendas, mas dificilmente, quando eu atuava como vendedor no campo de batalha, em outras operações, como funcionário, dificilmente alguém passava pelo meu atendimento sem se conectar muito comigo. E através da conexão eu acabei criando muitas amizades no mundo das vendas. Muitas amizades. Então eu tenho diversas histórias, assim. E é muito louco, porque quando a gente vai criando amizade, eu vendia produtos de alto ticket, de 120, 130, 144 mil reais, 80, 70, que eram os masterminds na época, né? E, cara, algumas pessoas renovavam muito por conta do relacionamento que eu construía com elas. Aquelas pessoas renovavam e pediam pra falar comigo porque sabiam que eu ia falar. E olha que louco, assim, quando tu vai aumentando o nível de amizade com a pessoa, vai diminuindo a necessidade de técnica de vendas. Porque é uma venda sincera, cara. Eu não preciso contornar ou criar contexto ou gerar valor. Ela sabe que qualquer coisa que eu for falar para ela é pro bem dela e já tem valor agregado naquilo que eu tô falando. Então vira uma negociação. Vira algo, vem que eu vou te ajudar. Não, você precisa fazer disso. Pode ter certeza, eu vou organizar a parte financeira para ti, mas você tá dentro. Então foram inúmeras negociações que chegavam no final do ano, momento de renovação, e começava o João lá. Cara, era só negociação. Porque se eu falasse pro cara que o cara tinha que comprar, porque eu entendia o momento dele, não, cara, você tem que continuar com a gente, bora lá.
ele ia continuar. Eu só tinha que encontrar a negociação viável, porque às vezes era um valor muito alto para ele continuar. E, cara, foram inúmeras vezes em jantares, em happy hours, que eu fechava as negociações, ia construindo as negociações com os clientes em roda de bar, cara, trocando ideia, trocando informação, perguntando sobre a empresa dele, falando sobre a vida dele, entendendo o que estava acontecendo. Então, pô, eu tenho um exemplo que cliente que eu virei tão amigo que vinham para Florianópolis para os eventos e dormiam na minha casa, velho. Então, o João da Caimã, o Silas, o Thiago, que, cara, o Thiago tá sempre aqui, né? Eu fui trabalhar com o Thiago depois, eu virei sócio do Thiago. O Thiago hoje ajuda a gente na nossa operação aqui dentro. Mas começou eu vendendo para ele, em condição especial, virando brother, trocando ideia, virou amigo, virei padrinho de casamento dele. Caramba. E depois sócio, e aí, cara, a gente tem uma relação muito próxima hoje. O Thiago é um dos exemplos, mas o Silas é um cara que eu falo até hoje, veio pra minha casa, dormiu na minha casa. O João também, João Vitor da Caimã. Eu posso falar do Felipe Noronha, que virou, meu, brother faixa mesmo, de eu ir pra São Paulo, ele me receber em São Paulo, pra sair pra dar rolê e tudo mais, pra gente ir almoçar, jantar, rolê de casal e tudo mais. Então... Felipe Hells, tá? O Felipe Hells, meu, até hoje a gente sai direto, rumo na casa dele em Itapema, me levou para grupo de empresários. Por quê? Eu comecei vendendo para ele, renovando. A Beta Feijó, que é a nossa cliente hoje também, trocando ideia, e me mandam foto dos eventos, porque virou amigo, cara. A gente acabou criando um laço de amizade. E um dos mais fortes foi o Luciano. O Luciano da Eletroforte. Meu, ele ligava para falar comigo, para trocar ideia, para saber o que ele ia fazer no negócio dele. E eu era um vendedor, eu não era empresário, eu era um vendedor que, por tudo que eu fiz, ganhei muita confiança dele, virei amigo. Ele me convidou para o aniversário de 15 anos da filha dele. Então, tipo assim, são coisas, são pequenos gestos que ele sabia que podia contar comigo. Senhor João, tô precisando disso aqui, tô precisando dessa negociação. Ele me ligava para resolver aquilo. E essa aqui é uma regra muito importante. Cara, faça amizade na hora da venda, por quê? Quanto mais amizades eu faço, mais confiança o cliente tem em mim, menos técnica de venda eu preciso para vender, porque esse cara vai confiar naquilo que eu tô falando. Então, quando o Jeffrey Gitomer, ele traz essa questão do, a nova forma de vender é fazendo amizade. Ele vai trazer muito esse ponto de, a gente tem que vender sem parecer que tá vendendo. Inclusive, um spoiler, né? A última regra a gente fala um pouco sobre isso, né? Então, faça amizades, porque essas amizades vão te gerar venda. E, cara, você tem algumas aí que eu sei que você fez nos últimos tempos que te geraram frutos, né? Sim. Indicações e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho. Eu ia falar sobre isso. O vendedor que ele não se preocupa com pós-venda, o depois, o relacionamento que ele vai fazer, ele perde muita oportunidade. Então, eu sempre me preocupei com isso, me preocupo até hoje. E, inclusive, eu já tive colegas que o cliente desse colega veio me procurar, porque, poxa, no seu atendimento você me deu um suporte melhor, você trocou mais ideia comigo. E aí, depois, esse cliente que não era meu, acabou me trazendo uma indicação. Então, um vendedor que não se preocupa com esse pós, em fazer uma amizade, em trocar uma ideia mesmo de verdade, real com o cliente, perde várias oportunidades. E tem até uma pesquisa que diz que um cliente que vem de indicação tem mais de 80% de chance de fechar. Ou seja, cada cliente seu que você fecha, você não se preocupa em continuar o relacionamento com esse cliente, você está perdendo uma oportunidade. Seja de uma indicação, seja de vender um novo produto para esse cliente, enfim, continuar essa parceria com ele. Uma vez eu fiz uma palestra lá na Luma que o Rogério pediu para mim, que era o segundo cheque é muito mais barato. Não, cliente assinar o segundo cheque é muito mais fácil. E vender para o mesmo cliente é muito mais barato do que vender para um cliente novo, né? Então, esse relacionamento que a gente constrói, ele pode nos dar muitos frutos no dia a dia e, cara, é brilhantemente o que você faz no dia a dia. Você quer comentar? Cliente compra de cliente, né? Então, quando você tem um bom atendimento, quando você se preocupa com o pós-venda, só trazendo mais um parênteses antes da gente ir para o próximo tópico, fugindo um pouco do assunto, mas o que o João falou faz muito sentido. Se a gente não se preocupa com o pós-venda, a gente pode frustrar um cliente, a gente pode ter uma pessoa que vai falar muito mal da gente, porque as pessoas vão falar mais mal do que bem, se elas tiverem uma experiência negativa, e se elas falarem mal, a gente vai perder venda, no final das contas também isso acontece. Mas, cara, quando eu tenho um pós-venda bem apurado, bem feito, que eu consigo entregar uma boa experiência para esse cliente, ele vai indicar para outras pessoas. Inclusive, existem campanhas de indicação que as empresas fazem, né, comerciais e tudo mais, rodam pesquisas de satisfação para entender se ela gostou e tudo mais. Então, isso é muito importante, muito massa. Um ponto né? O cliente vende para cliente. E quando a gente grava depoimentos, quando eu mando um depoimento para um cliente, conecta muito, porque é cliente conversando com cliente. Pô, cara,
que legal, uma pessoa como eu, não é só um vendedor ali me oferecendo, que teve um bom uso daquele produto. Então isso ajuda demais, né, cara? A gente usa muito na nossa operação depoimentos. Manda depoimento que, cara, ajuda muito a converter. Ajuda muito a Cara, converter. sempre foi estratégia nossa, inclusive, ficar tão brother dos clientes que a gente mandava os nossos contatos dos clientes como referência. Lembra que eu tinha uma listinha que eu mandava pra vocês, ó, pode mandar esses clientes aqui porque são meus brothers, eles vão me ajudar a vender. E eles ajudavam a vender pra caramba. Sim, cara, cliente que perdia 5, 10 minutos conversando, 20 minutos, 1 hora conversando com outro cliente pra ajudar ele a tomar decisão. Isso era muito louco. Então, isso que você tá falando faz muito sentido. E aí entra a quarta regra, Matheus, que é construa uma rede intransponível. Fortaleça o vínculo com o cliente a ponto dele não cogitar o concorrente e a ponto dele te ajudar a vender para o teu próximo cliente, né? Então, isso que você trouxe da indicação, que o João trouxe de fazer o pós-venda, de a gente ter esse cuidado com o cliente é fundamental. Porque quanto mais forte for a minha relação com o cliente, maior vai ser a probabilidade desse cliente me indicar e desse cliente continuar comprando de mim. Tem uma frase que ele traz que é o seguinte, assim, ó, cria uma rede que ninguém consegue atravessar. Vendedor que depende de lead frio vai morrer de frio. Então, eu preciso sempre manter o meu cliente quente, sempre manter o cara que comprou de mim, mais próximo de mim, para ele continuar comprando, para ele me ajudar a fazer outras vendas, né? Então, o super vendedor, ele vira o nome que vem à cabeça quando alguém precisa de solução. Cara, isso eu posso te dizer abertamente. Queria ter trago aqui um Hells da vida, o Felipe Noronha, pra gente trocar uma ideia, ou um Luciano, porque assim, eles pensavam em alguma coisa sobre vendas, pensavam em alguma coisa sobre vender gestão, no caso, liga pro João que ele vai te ajudar. Sim, era algo muito forte, e esse é o sentimento que a gente tem que passar pro cliente. Pensou em vendas hoje? Fala com o João que ele vai te ajudar. Alguma coisa relacionada a comercial, liga pro João que ele vai te ajudar. E hoje a gente tem esse relacionamento com as pessoas próximas com a gente, que viraram clientes e continuam comprando. O Vini, o que o Vini faz? Qualquer coisa, chama a gente. Qualquer coisa ele chama o Toxino, velho. Vini, por ser bom. Então, alguma coisa de comercial? John, Machuga, o que vocês acham sobre isso? Vou dar um exemplo. Essa semana passada, acho que foi, ele viu um vídeo da G4 abrindo sobre o comissionamento que eles trabalham. E é um pouco diferente do que a gente fala, né? Ele assim, John, Machuga, assistam esse vídeo e tragam a opinião de vocês pra mim. Cara, isso é relacionamento. Relacionamento próximo com um cara que pagou, investiu na gente. Só pra vocês terem uma ideia, o Vini colocou mais de 100 mil reais em contratos com a gente ano passado, entendeu? Então, Foi o primeiro, né, João? Foi o primeiro a investir em 2023 e ano passado ele continuou investindo e botou mais de 100 mil reais. Por quê? Porque ele confiou no nosso trabalho, porque a gente gerou resultado, porque a gente criou uma relação de amizade. E a gente ajuda ele no máximo possível, porque eu sei que quando eu precisar de alguma coisa, eu vou ter com ele. Então, ele vai ser um dos primeiros caras que vai investir para colocar o time dele na fábrica dos supervendedores. Ele falou, não, pode contar comigo, eu vou colocar. Ele nem quer saber se vai ser bom ou se vai ser ruim. O relacionamento tá tão forte que o que eu fizer ele vai comprar, entendeu? Então, esse é um ponto muito forte. Cria uma rede que ninguém consegue atravessar. Ele não vai procurar outro cara para ajudar ele a vender. Ele vai continuar comigo, entendeu? Eu tive um caso assim, que meu primeiro gestor de vendas, meu primeiro gerente de vendas, ele meio que ensinava isso sem saber, assim, né? Ensinava isso meio que... Não sei se ele sabia, mas ele não falava isso abertamente pra gente. Eu era corretor de imóveis, comecei a aprender ali a vender. E a gente tinha um CRM bem improvisado, assim, era no Outlook e tal. E a gente rodava, tinha uma base que a gente rodava incessantemente, né? Tipo, aparecia o cliente ali a cada 4, 5 meses para eu ligar novamente. E ainda que esse cliente tivesse comprado há 6 meses um imóvel, há 1 ano um imóvel, uma pessoa normalmente não vai trocar um imóvel no período de 6 meses, 1 ano. Mas a gente ligava pro cara para perguntar, tu tá satisfeito com o teu imóvel e tal? Para ativar aquele cara, e não só para ativar caso ele vá trocar o imóvel, pense na gente, mas também caso ele pense em alguém para indicar, né, ele vai lembrar da gente e vai indicar a primeira pessoa ali que vai ter esse contato próximo com ele. Porque todo mundo na vida precisa ter um corretor, um advogado e um contador, velho. Todo mundo. Então, se você constrói a tua rede de relacionamento lá como corretor com vários clientes, eles vão ter que indicar, eles vão te indicar para outras pessoas, porque em algum momento na tua vida tu vai procurar um aluguel ou uma casa para comprar.
Em algum momento, e às vezes mais de um momento, né? Então isso é muito natural, é muito legal essa dinâmica que vocês tinham lá dentro, porque são vendas de alto ticket, né, mano? Sim. Então, uma venda que eu faço para um cliente a mais, aumentando a frequência de compra dele, eu explodo de vender, né? Então isso é uma regra muito legal, assim. E igual você falou, né, João? Quando eu vendo de novo para uma pessoa que já comprou, segunda vez, terceira vez, é uma venda que, quando a gente tá falando de marketing digital, tem o custo de aquisição. Na segunda, na terceira, na quarta, claro, tem o custo operacional, mas é muito menor do que um custo de aquisição, quando eu coloco dinheiro em tráfego, no comercial e tudo mais. E hoje em dia isso se traduz aos pontos de contato. Porque quando eu falo de pequenas operações, aí beleza, talvez é o vendedor que tenha que ficar fazendo esse ponto de contato para saber se ele está satisfeito com o produto ou com o que ele comprou. Mas quando eu falo de grandes operações, eu tenho um time de CS que deve fazer isso, esses pontos de contato, e rodar pesquisa de satisfação para saber se a pessoa está satisfeita, pesquisa de feedback para coletar feedback de um evento grande que aconteceu. Então, tudo isso, cara, é uma prática muito positiva que as pessoas já entenderam que funciona. Estar próximo do teu cliente. Porque se você estiver próximo dele, ele vai te dar um feedback, se tiver que fazer um feedback, como a gente estava conversando com a Aline hoje de manhã, lembra? E ela falou, né, cara, tive um evento aqui, uma aluna que estava bem próxima e ela nos deu feedback. E que bom que ela nos deu feedback, porque ela poderia muito bem sair falando mal aí pra fora. Então, o feedback deu a oportunidade de melhorar o produto em si. Mas porque ela tem um ponto de contato, ela tem uma conexão na jornada desse cliente. Então, isso é um baita negócio. Vocês vão vendo que cada uma das regras vão se complementando, né? E aí a próxima que vem aqui, ela é um passo a mais dessas outras que a gente tá fazendo, que é estabeleça um terreno em comum. Se você se parece com o cliente, você vai conectar com ele. Se você se parece só com o vendedor, você vai travar essa conexão e você vai agir por conta própria. Então, estabeleça um terreno em comum. Encontre coisas em comum. O time que ele torce, a cidade que ele veio. Vai muito lá daquela segunda regra, que é conheça mais sobre o cliente, mas aqui é um passo a mais, que é buscar algo em comum. Não só conhecer, mas buscar algo em comum. Quais que são os gostos que eu tenho em comum com o meu cliente que vão fazer com que eu me conecte muito com ele, né? Então, cara, isso é muito louco. Eu tava falando do Luciano, né, meu? O Luciano é fanático por futebol, cara. E eu sou fanático por futebol. Então, estabelecer uma conexão muito forte com ele, falando sobre futebol. Então a gente vai criando várias conexões, vários interesses em comuns com alguns clientes ou com algumas pessoas, prospects, por exemplo, que vão ajudando a pessoa a tomar decisão. E isso é muito louco como conecta, né? Porque tu vai numa loja hoje e falando de futebol, né? E aí tu vê que um vendedor é São Paulino e tu volta naquela loja, no meu caso, né? Eu vou querer falar com o São Paulino, cara. Bizarramente, não tem, todos são iguais. Mas aquele cara tem uma característica que me chama a atenção. Pô, ele é igual a mim, ele gosta de São Paulo. Eu vou falar com o São Paulino, cara. É brother, é gente boa. Isso é fato. Então, quando a gente consegue estabelecer o terreno em comum, Matheus, quando a gente consegue encontrar as coisas em comum com o nosso cliente, não só saber sobre ele, é encontrar aquilo que me iguala ele, que me torna parecido. Eu gostar do mesmo time, eu gostar do mesmo hobby. Então, tem muitas cenas que a gente vê em Suits, né? Que o Harvey ou o Mike, eles vão em algumas visitas, e eu lembro algumas do Harvey, né? Que eles gostam de beisebol, né? Daí o cara, ele vê lá, ele vê o que o cara gosta de beisebol, daí ele já apresenta a bola de beisebol dele, que é autografado não sei por quem. Então cria algum ponto em comum. Cara, aquela conexão é forte, é genuína e é espontânea. Não tão espontânea partindo de quem tá fazendo com intenção, mas de quem tá recebendo é uma que legal, olha só que, pô, eu também gosto, não sei o quê. E aí muda o contexto da conversa. E aí isso caminha pra quê? Pra construir amizade. Então, quando eu construo amizade, quando eu fortaleço a amizade, quando eu encontro terrenos em comuns, fica muito mais fácil de eu construir esse relacionamento forte. E um ponto importante que muitas pessoas acabam cometendo, você não precisa fingir, é de fato buscar afinidade com o seu cliente. Você não precisa fingir que gosta da mesma coisa ou que conhece a cidade que o seu cliente fala, e aí você acaba se perdendo depois, seu cliente pergunta alguma coisa e você não sabe dizer. Então não é fingir, é realmente buscar uma afinidade para você ter uma conexão mais forte com ele. Super vendedor, ele escuta o jeito que o cliente fala e entra no ritmo da conversa. Ele cria ponte, ele cria ponte, não distância. Ele ganha espaço porque parece do mesmo time. Isso daqui, essa questão de rapport e falar igual ao cliente, eu tenho
uma cena muito engraçada, que acho, não sei nem se eu vou conseguir contar aqui. Mas uma vez eu tava vendendo pra um cara, a Aline, se a Aline tivesse aqui, ela ia se matar de rir. O cara chamava Gregório, e ele falava tudo na terceira pessoa. Porque o Gregório precisa fazer esse tipo de coisa, analisar as propostas para fazer a compra. Então o Gregório gostou muito da conversa com o João. E, cara, eu entrei tanto no clima e no ritmo que eu comecei a falar, não, seu Gregório, analisamos as propostas aqui e o João vai te enviar por PDF via WhatsApp. Então, se o senhor tiver interesse, basta me mandar uma mensagem que eu vou te ajudar. Cara, eu entrei, eu dei uma... Falei meio Portela, Cortella, né? Mas é porque ele falava muito parecido com Cortella. Com Cortella. Com Cortella. E ele falava em terceira pessoa. Cara, a gente assim, ó, se ria. E aí eu trocando áudio com ele desse jeito, ficou muito engraçado, assim. Aí tinha o nome da empresa que eu esqueci o nome agora, mas ele falava assim, ó, a Gregório, empresa XYZ, agradece o seu contato, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, era muito engraçado. Então eu fui ao extremo pra gerar conexão com ele e deu super certo. Mas enfim, estabelece um terreno comum. Isso vai ajudar muito na venda. Boa. Sabe por quê? Porque a sexta regra, João, é ganhar confiança, cara. Confiança não vem do que você diz, vem do que você cumpre. E aqui que entra um ponto muito importante. Super vendedor, João, responde rápido, entrega o que promete, segue o processo e é consistente. Ele não vai desaparecer depois que te vendeu. O super vendedor, ele não promete o que ele não vai cumprir. Por exemplo, o expert vai na tua empresa. Cara, a gente tem algumas cenas engraçadas que os vendedores se perderam e falavam umas besteiras. Mas, cara, é algo muito forte as promessas que a gente faz. Se eu falo pro cara que vai ter uma imersão, que ele vai ter resultado, que ele vai ter acesso àquele tipo de coisa, ele precisa ter aquele acesso. E eu preciso cumprir, fazer aquele tipo de coisa. E uma coisa muito importante, não vai jogar a culpa no time. Ah, não deu porque o meu time... Não. Cara, assume a responsabilidade e faz acontecer. Cliente confia em quem aparece quando precisa. Já teve algum cliente que deu BO e você tava lá pra ajudar ele? Sim. Acesso errado, Cara, conta aí dos pagamentos que a pessoa fez e teve que fazer 2 pagamentos porque deu errado a primeira vez e tu tava lá pra ajudar ela. Sim. Tem esse exemplo do pagamento, ou seja, a cliente estava com um nível de confiança tão alto que ela pagou 2 vezes. Ela pagou a primeira vez e aí deu um problema porque, enfim, foi um imposto que foi cobrado errado, porque ela pagou com cartão PJ, não era PJ, algum rolo desse. E ela veio pedir ajuda fora de hora já, eu tava ali online, ajudei ela. E eu falei, ó, para você não perder a condição, se você quiser fazer outro pagamento, amanhã eu me comprometo a te ajudar a fazer o reembolso esse primeiro. E ela confiou e pagou novamente. E era um produto, um valor alto. E, enfim, é uma prova dessa confiança que ela tinha. Né, Sim. cara? E ela pagou 2 vezes, no dia seguinte, logo pela manhã, assim que o suporte ficou disponível, já entrei, ajudei ela, fiz o reembolso. E não só isso, essa questão da confiança, vários casos de colegas meus que fizeram a venda, não deram ali um suporte, uma mínima informação, e o cliente, sem saber aonde recorrer, cogitou fazer o cancelamento, e mesmo não sendo uma venda minha, eu dei suporte, expliquei, tirei tempo para fazer ali uma call, para explicar, para apresentar, enfim, acrescentar o que faltou no atendimento anterior e convencer a cliente a não cancelar, mesmo sem ter ganhado nada naquele momento, mas que futuramente ele me trouxe uma indicação. Sim. Então, uma coisa vai completando a outra nessas regras, do modo geral. É muito interessante você falar isso, João, porque, cara, quando a gente está fazendo uma venda de alto valor, uma venda consultiva, quando o cliente compra de ti, faz a compra, ele está comprando o vendedor primeiro. Porque se ele não confiar no vendedor, esquece, ele não vai fazer a compra. Sabe por quê? Porque quando dá um problema no produto que ele comprou, a primeira pessoa que ele busca é o vendedor para resolver. Porque ele só comprou porque teve confiança. Então ele vai comprar o vendedor, ele vai comprar... Ó, tá aqui o passo, né? Como é que é? Cadê o passo 1 ali? A pessoa conhece você. A pessoa conhece você, A pessoa gosta de você, a pessoa confia em você e a pessoa compra de você. Então são 4 etapas que um vendedor precisa passar na hora de vender. E estabelecer esse tipo de confiança é fundamental. E para isso, cara, para ganhar confiança, conhece teu cliente, encontre os pontos em comum e cumpra com aquilo que você tá prometendo, né? E aí, galera, talvez a regra mais legal e que talvez representa o Talksine e representa o João, que é: divirta-se e seja engraçado. Dentro desse livro, ele fala o tempo inteiro sobre isso. Que, cara, quanto mais você fizer o seu cliente dar risada, maior vai ser o teu nível de conexão com ele.
Dentro desse livro ele fala muito esse tipo de coisa. Quanto mais você fizer o seu cliente dar risada, maior vai ser a probabilidade dele comprar de você. Então divirta-se e seja engraçado. Venda é atenção. Quem alivia essa atenção consegue avançar. Eu falo isso há muito tempo, muito tempo. Eu lembro que dentro do CMS, né, do método que eu criei para fazer venda consultiva, baseado nas minhas bibliografias e coisas que eu li e aprendi, dentro de conexão eu sempre falava, cara, existem muitas maneiras de se conectar com o cliente. Mas para mim a maneira mais fácil é fazer o cliente dar uma risada. E você fez o cliente dar uma risada para você, você ganhou o cliente na hora. Não adianta. Então você saber colocar as piadas, saber colocar os contextos, saber ser extrovertido, engraçado, sem passar dos limites, né, Matheus? Isso vai te ajudar. O super vendedor, ele sabe trazer essa leveza sem perder a firmeza. Ó, traz a leveza sem perder a firmeza. Ele sabe rir, ele sabe quebrar o gelo, ele sabe criar um ambiente leve, ele sabe construir uma conversa que é uma conversa. Não é uma conversa de vendas necessariamente. É uma conversa, é gostoso trocar ideia contigo. É legal conversar contigo porque você é inteligente, você é engraçado, você é divertido. Você consegue fazer aquela troca mesmo. E aí o tempo passa e você não vê. Enfim, o humor estratégico, ele aproxima e derruba a resistência. Ninguém gosta de ficar do lado de gente mal-humorada o tempo inteiro. E uma coisa bem legal, desculpa ter cortado o Cleon, mas sobre esse ponto, nas primeiras calls que eu assisti de gravações que você fez, em todas elas me parecia que você já conhecia o cliente há muito tempo, e eu ficava, caramba, já conhece, porque é uma conexão absurda que você faz, e é uma das coisas que eu mais admiro nas calls que você faz de venda, que você realmente consegue se conectar com o cliente e não parece ser uma conversa de vendas. Exatamente. E vale reforçar, né, galera? E sigo 100% do script, tá? Me conecto com o cliente e sigo 100% do script. Mas óbvio, né? Como eu falei aqui, acho que há uns 10, 15 minutos atrás, talvez a minha maior habilidade em vendas sempre foi conectar com as pessoas e não necessariamente até ser aquele vendedor agressivo que fecha 100% das vendas. Até porque eu não... Quando eu entendia que não era para aquele cliente, eu construí a conversa, cara, não é o teu momento. Acho que até pela responsabilidade que eu tinha para trazer os clientes que eu trazia para o momento e para onde eu estava, tinha que ter muito dessa responsabilidade, porque o cara ia tomar decisão que poderia às vezes impactar muito na vida dele. Se fosse uma decisão errada, aquilo poderia dar algum problema. E eu já tomei decisões erradas e trazer um cara errado, que depois me fez peso na consciência, assim, porque eu sei que esse cara, não é que o produto era ruim, era muito bom, talvez um dos melhores que tem no mercado. Só que esse cara não estava preparado para fazer aquele produto naquele momento. E aí gastou o que não tinha, entendeu? Teve um caso muito forte de um cara que ele fez... eram 2 sócios. Eles tinham eram 2 irmãos. Eles tinham uma açaiteria, estavam franqueando, mas eles eram pequenos. A açaiteria não dá tanto faturamento assim, é pequenininha. Lá no norte do país, os caras investiram 120 mil reais. E a gente percebeu isso, graças a Deus, com o tempo. Não deixamos eles completarem o investimento. Conseguimos ir ajudando eles, porque eles estavam entrando num nível de dificuldade para sair da operação, porque eles não tinham ainda o conhecimento e o tamanho de empresa necessário para investir o que eles estavam investindo, que ia ser quase irreversível. Então a gente conseguiu olhar a tempo, mas a consciência pesou. Não tinha que ter aceitado esse cara aqui. Tinha que ter negado. Enfim, isso é muito forte. Então, cara, divirta-se e seja engraçado. Você ia falar aí, Cleão? Não, eu ia falar que, assim como um exemplo da diversão na conversa, né, são as palestras, né? Aquelas que a gente mais gosta é quando o cara, de vez em quando, tira uma risadinha, faz uma piadinha, que a gente mais presta atenção, a gente consegue curtir aquela palestra ali, tu dá uma risada, descontrai e logo volta pro conteúdo, né? Então, quando traz esses pontos de diversão no meio da conversa, acho que ela flui muito melhor. Tu consegue trazer o cliente para ti, o espectador ali, a pessoa que tá te ouvindo, e é importante por causa disso, né? Não, perfeito. E, gente, essas são 7 regras, as novas regras para vender, né? Até recapitulando, né? O que a gente falou aqui? A gente falou de a primeira regra, né? A venda é sempre sobre o cliente, não sobre o produto. Reúna informações pessoais, então descubra as informações pessoais e saiba como usar. Faça amizades. Crie uma rede que ninguém consiga atravessar. Estabeleça um terreno comum. Ganhe confiança. Divirta-se e seja engraçado. E a última regra, a 7,5, porque ele traz muito essa brincadeira na Bíblia de Vendas, que é: nunca seja pego vendendo. Se o cliente sente que você está desesperado, ele trava. Super vendedor, ele não empurra a venda, ele conduz a venda, Matheus. Ele cria contexto, ele faz pergunta certa, ele constrói um desejo. No fim, o cliente tem a impressão que decidiu sozinho.
Essa é a maior mágica que a gente pode fazer na venda. É vender sem parecer que está vendendo. É aquilo que o João falou. Falou sobre mim, né, meu? O João criou tanta conexão, virou tanto amigo que não parecia que era uma conversa de vendas, parecia que era uma troca de ideias, ajudando a pessoa a tomar decisão. E é isso mesmo. O nosso papel como vendedor, como super vendedor, não é empurrar. Não é fazer o cliente mudar de opinião. É trazer todas as informações possíveis para ajudar o cliente a conectar aquilo que ele tem dentro dele com a solução que eu posso oferecer, com o desejo que ele tem, com a necessidade que ele tem, para ele tomar essa decisão. Ele vai tomar essa decisão sozinho. Só que eu sou tão bom em trazer os argumentos corretos para ele conseguir tomar a decisão, eu sou tão bom em mostrar para ele que o caminho que ele está e o caminho que ele pode ir é comigo, que ele toma a decisão sozinho. Eu não vou empurrar, eu não vou forçar, mas eu vou mostrar para ele de maneira lógica e emocionalmente que o caminho certo é vir comigo. Então, nunca seja pego vendendo. Transforme a sua conversa de venda em algo engraçado, transforme a sua conversa de vendas em uma conversa de bar, se necessariamente, transforme a sua conversa de vendas em algo que seja gostoso de participar. E para isso, para isso acontecer, a primeira coisa que tem que acontecer é você tem que ser uma pessoa agradável, você tem que ser uma pessoa inteligente, você tem que ser uma pessoa que consiga entender os contextos, você tem que ser uma pessoa que tenha a escutativa e principalmente tem que ser interessado no cliente para conseguir trabalhar todos esses pontos que a gente falou até aqui. Top. Sobre Top. essa questão do vendedor que quer sempre vender a todo custo, é afobado, o Joel traz um exemplo sobre isso, uma ocasião que ele foi comprar um quadro e ele achou o Instagram do cara, ele gostou muito do trabalho, eram quadros que estavam exatamente como ele buscava, e só enquanto ele estava decidindo entre um e o outro, o cara estava tão afoito para vender e nervoso, e ele falou que ele pensou assim, tem uma coisa de errado com esse produto, com esse quadro. Não é o que parece ser, porque o cara tá muito afoito, tá nervoso e ele desistiu da compra. Então, aquele vendedor que já estava com a venda feita praticamente, ele perdeu exatamente por estar muito afoito e querendo vender a todo custo. Exatamente. Galera, muito bom. Adorei essa troca de ideia. Eu acho que a gente conseguiu trazer muitos elementos bacanas. Agora, eu queria que você que escutou a gente até agora, não esquece de curtir esse episódio para ajudar a gente a distribuir para outros vendedores. Acompanhe a gente no Instagram, porque todo dia a gente está postando um monte de conteúdo para ajudar e transformar você no super vendedor, para ajudar você a transformar os teus vendedores, gestor, em super vendedores e para ajudar você, empresário, a construir um time que performa pra caramba para aumentar teu faturamento. Então não esquece de ajudar a gente curtindo esse conteúdo, distribuindo esse conteúdo e encaminhando para a quantidade de pessoas que vocês conseguirem encaminhar que faz sentido esse podcast. Ô, João, até agora que tu tocou nesse ponto, a gente não tem a novidade aí pra soltar pro pessoal? Tem a novidade para soltar pro pessoal. Opa, Inclusive, rufem os tambores. Inclusive, a gente está falando muito desse termo supervendedores porque a gente resolveu criar uma fábrica de supervendedores. A gente já chamava a nossa sede de fábrica de supervendedores, mas agora a gente criou o nosso produto, a nossa formação para vendedores que se chama Fábrica de Supervendedores. Então a gente está formando vendedores para o mercado digital, onde a gente entendeu que tem um gap muito grande de vendedores, que todo dia eu recebo pessoas e pergunto, João, tem vendedor para me indicar? João, tem pré-vendedor? Tem social seller para me indicar? Para me indicar? Tem social seller para me indicar? Tem vendedor para me indicar? Tem pré-vendedor para me indicar? Todo dia, toda semana eu recebo gente pedindo. E a gente resolveu pegar toda a nossa capacidade, toda a nossa inteligência dos últimos 10 anos e colocar numa formação, onde esse cara vai ter conteúdo para ele, que vai desde o básico ao avançado, vai ter acompanhamento, vai ter monitoria, vai ter plano de desenvolvimento individual, vai ter tudo dentro da formação de supervendedores, da fábrica de supervendedores, a nossa formação de vendedor para o mercado digital. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é só chamar a gente em qualquer rede social. Aqui também vai ter um link para você clicar e se inscrever na nossa página para ter informações. Então, é só chamar a gente que a gente te explica como é que funciona. Ela está em pré-venda agora. A pré-venda começa agora dia 1 de maio, então tem uma super condição de pré-venda e quem quiser aproveitar é só correr lá e clicar no botão. Top. Mas tem algum pré-requisito para entrar? Como que funciona? Cara, a ideia... Iniciantes poderiam? A gente está construindo um processo ou uma maneira de entregar esse conteúdo que é das pessoas que estão do zero e querem mudar de profissão, querem entendem que vendas é de fato algo que eles estão buscando, que entendem que esse mercado é o mercado que mais paga para quem quer começar do zero no mercado digital. Então, tem galera que quer virar copywriter, quer virar tráfego. Cara, você vai ter um copywriter, um tráfego, 2, 3, no máximo por empresa.
Vendedor, se essa empresa está escalando, vai ter 50, 100. Então, proporcionalmente, eu tenho muito mais vaga para vendedor. E, cara, vendedor que vende bem, ganha 10, 15. Quanto é que tu ganha por mês, João? Ganha 5, 10, 15 mil reais por mês. E talvez hoje, a maneira mais democrática para você ganhar dinheiro no mercado digital, muitas vezes tendo liberdade para trabalhar da onde você quer, às vezes sendo até um nômade, indo de país em país ou cidade em cidade, é sendo vendedor. E, cara, a gente vai te ensinar o que ninguém te ensina. A gente vai te entregar tudo que a gente já fez para vender para você. Vender também, como vendedor. Beleza? E precisa só duas coisas, né? Querer e poder. Exatamente. Olha, cara, poder eu acho que Todo mundo pode. todo mundo pode, mas querer eu não posso fazer por ninguém. Perfeito. Poder, a gente tá ajudando de todas as maneiras possíveis. Inclusive, uma das grandes promessas da fábrica de vendedor é o cara que quiser tanto, que se dedicar, que entregar resultado, que passar nas avaliações, esse cara vai ser contratado para trabalhar no Toca o Sino. Tem vaga com a gente? Tem vaga com a gente. Com a gente, com os nossos clientes, porque um dos objetivos que a gente tem também é formar vendedores para nós, né? Então a gente vai formar para o mercado, forma para a gente, e o cara que se destacar, vai vir trabalhar com a gente, entendeu? O cara que se destacar, vem trabalhar com a gente. Operação não falta para esse cara trabalhar. Top demais. Beleza? Top da balada. Qual que foi essa cara que você deixa, Cleão, pra galera? Cara, eu acho que o principal é a venda sobre o cliente, né? O modo antigo da venda se foi, a gente precisa cada vez mais entender a necessidade do cliente, ouvir, ter escuta ativa, conectar as necessidades ali dele com as dores e, né, fazer a venda efetivamente sobre ele. Perfeito. Matheus? Cara, eu acho que a frase que vocês trouxeram foi um baita de um insight, que é CRM não preenchido ou mal preenchido é por preguiça do vendedor. Porque, cara, não dá pra perder informação. A gente não pode ter correr esse risco de perder informação. Ah, vou trocar de vendedor, vou trocar de pré-vendedor. Trocou alguém do time, eu tenho que ter essa informação em algum lugar para o atendimento continuar mesmo, da mesma forma que a primeira pessoa estivesse ainda fazendo aquele atendimento, sem perder informação. Informação vale ouro, né? Boa. João? Pra mim não enxergue o seu cliente somente como um cifrão ali na sua frente. É uma pessoa que tá ali, então se conecte verdadeiramente com ele. Trocar ideia é sinônimo de trocar vivência, conhecimento e, consequentemente, trazer bons frutos. Cara, muito bom essas sacadas que vocês trouxeram. E pra mim, acho que o que mais me representa e que eu vou sempre bater nessa tecla, né? Divirta-se vendendo e seja engraçado. Eu amo humor. Humor é um dos meus valores pessoais. Eu gosto de gente divertida. E eu não consigo vender se não for dessa maneira. E eu acho que trazer esse clima para a hora da venda vai ajudar bastante. Venda é tensão. Quem alivia, avança. Galera, Boa. queria dizer que foi um prazer inenarrável. Tô muito contente com essa entrega de podcast. Da semana passada foi boa. Essa foi da hora também. Acho que a gente acertou esse modelo de conteúdo, hein, Cleão? Top. Agora, Matheus, hoje é contigo, cara. Que honra. Será um prazer inenarrável. Essa frase é minha. Posso ir lá? Toca o sino, Matheus. Vamos!